Olá, eu sou Márcio Espímpolo e a partir de agora você está comigo em Balneário Camboriú, a Dubai brasileira, no programa Condomínios pelo Mundo. E eu começo esse episódio por um dos condomínios mais cobiçados de Itajaí, cidade coladinha a Balneário Camboriú, o Brava Home Resort, que está localizado numa das mais belas e desejadas praias de Santa Catarina, a Praia Brava. Para nos acompanhar nesse tour aqui pelo Brava Home Resort, nós temos aqui o Carlos, que ele é o gerente operacional aqui de todo esse condomínio, e também o Leandro, que é morador. Nós vamos mostrar como funciona todo esse condomínio para você entender como é que um condomínio desse porte de alto padrão em Balneário Camboriú consegue sobreviver aí ao tempo e resistir às grandes mudanças, principalmente tecnológicas, e como é que de forma sustentável eles encontram soluções para administrar aqui 324 unidades. Então hoje o condomínio conta aí com aproximadamente 90 funcionários contratados, né, todos pelo condomínio, dividido em diversas áreas. Então a gente tem a área de zeladoria, que faz a manutenção externa, tem a equipe de limpeza, tem a equipe de segurança, portaria, tem a equipe do restaurante, tem a equipe do clube. Todas essas equipes são divididas, né, setorizadas, e aí a gente acaba, né, administrando o dia a dia de cada equipe, as manutenções e o cronograma que cada uma tem que executar. É o custo-benefício melhor para o condomínio, porque daí a gente tem todos os funcionários trabalhando o dia inteiro no condomínio, e aí é a melhor forma de fazer a manutenção, dos cuidados do dia a dia, né, dos atendimentos que a gente tem também para morador. Então hoje a gestão é feita desta forma, né? Então a gente tem, existe, né, a figura do síndico, tem o síndico que você viu ali, né? O Arthur hoje é o síndico do condomínio, existe um conselho consultivo, né, que o condomínio possui, existe um conselho fiscal também. Ele tem uma parte sustentável bem interessante, que a gente faz esse recolhimento 3 vezes por dia nos apartamentos. Então a nossa equipe de limpeza recolhe esse lixo que já vem pré-separado, porque lá no andar do morador já tem a forma de como ele separar, já tem onde ele colocar a pilha, o óleo de cozinha, as cápsulas de café, né, o reciclado tanto de resíduo, plástico. Também embaixo na torre, no subsolo, na garagem, tem um local chamado ecoponto, que é para lixo seco. Então o morador quer deixar um papelão ali, alguma coisa que vai descartar, fica ali, nosso funcionário recolhe. Esse lixo recolhido vai para a nossa lixeira central. No caso da lixeira central é feita uma separação lá, então essa separação a gente consegue vender esse lixo, vender o papelão, vender a latinha, vender o plástico, tudo que a gente puder, arrecada esse dinheiro, a gente consegue transformar em benefício para os funcionários. Então no final do ano a gente faz um evento, a gente sorteia brinde para os próprios funcionários do lixo. E uma coisa bem interessante, a gente tem um programa que é o lixo orgânico. O lixo orgânico, a gente tem uma lixeira especial para o morador que quer participar do programa do lixo orgânico. Então o morador, Carlos, eu quero separar o meu lixo de forma bem correta dentro do apartamento. Ganha uma lixeira especial, o morador, a gente tem um grupo especial para isso. Esse lixo é separado, vai lá para a nossa horta, o funcionário do jardim faz essa separação, coloca na composteira e isso vira adubo meses depois e a gente utiliza no jardim. Então assim, a gente tem uma forma, a gente acaba ganhando até o selo ambiental, né, que a gente faz essa reciclagem dessa forma correta. E uma outra coisa também legal que a gente faz, com esse dinheiro que a gente arrecada do lixo, a gente acaba pagando outro lixo. O que é o outro lixo? A pilha e a lâmpada, eles têm um produto químico, então tu é obrigado a destinar esse lixo para um local. Então vem uma empresa de fora, só que a gente tem que pagar esse lixo. Então a gente usa o dinheiro que a gente arrecada também e ainda consegue pagar esse lixo. Então a gente acaba ganhando também o certificado ambiental por
fazer esse trabalho, né? Porque não é qualquer um que vai pagar aí quase R$1.000 cada vez que a gente manda um monte de pilha e lâmpadas, principalmente, para descarte. Então, esse trabalho também é feito hoje pela equipe de limpeza e jardim, né? Junto com os moradores, na forma sustentável que a gente tem no condomínio, que é bem legal, assim, funciona bem perfeito. Leandro, preços de metro quadrado desse local. Hoje o valor do metro quadrado privativo no condomínio é em torno de R$32 mil o metro. Considerando um valor médio hoje dos apartamentos, o apartamento hoje mais em conta dentro do condomínio é na faixa de R$4,5 milhões e o apartamento mais caro hoje aqui gira na faixa de R$20 milhões, que seria uma cobertura de 600 metros privativo. Então, vamos conhecer um pouquinho dessa cobertura. Essa cobertura duplex conta com elevador e tem 611 metros quadrados de área privativa, salas de estar e de jantar muito amplas com magnífica vista para o mar, 5 suítes, sendo a master com 2 banheiros, hidromassagem, closet, espaço gourmet, piscina privativa e um spa. E uma vista de tirar o fôlego. E o condomínio conta ainda com uma deliciosa praia artificial. Balneário, gente, tem muitos restaurantes bastante interessantes e um dos mais antigos aqui é o Chaplin. E o nome, vocês vão ver aí pelas imagens do restaurante, que é bem característico ao Charlie Chaplin, né? Eu tô aqui com o Maître Jonas e ele vai explicar um pouquinho pra gente do restaurante e a caracterização dos garçons, do pessoal daqui é bastante interessante também. Ô Jonas, fala um pouquinho da casa, desde quando existe e por que o nome Chaplin também. A casa ela foi fundada em 1992, né? Antigamente aqui seria uma panificadora e o Sr. Júlio veio com uma ideia de transformar num restaurante. No começo ele seria um restaurante e bar. Aí depois com o tempo ele foi realmente transformando mais em restaurante. E o foco mais seria na gastronomia de frutos do mar. E o nome Chaplin, ele admirava bastante, né? O personagem Chaplin, então resolveu, não, vamos botar o nome Fantasia Chaplin, né? Porque vamos ver se vai pegar. E realmente pegou, né? Então hoje em Balneário Camboriú ele é bem conhecido, né? Ele é um ponto turístico já, né? 30 anos já de restaurante? 30 anos. Dia 3 de setembro ele completa 30 anos de casa. Um dos mais antigos de Balneário Camboriú. Ah, legal. Agora vamos ver se o cardápio é bom também, né, gente? Depois de um delicioso almoço, eu fui visitar um condomínio que utiliza de uma solução que tem chamado a atenção: os armários inteligentes.
Joyce, há quanto tempo de síndica já? 5 anos. E aí você veio, chegou no condomínio, o condomínio tinha a receita de aproximadamente quanto? Na época, a gente tinha uma receita de quase 50 mil reais. A taxa de condomínio, então, era bem mais alta. Era bem mais alta. Tínhamos a portaria física, no caso, né? Ah, isso que foi o que interferiu, então, inclusive, na queda do valor da receita mensal, né? Qual era o custo dela para o condomínio? 20 mil reais. E aí chegou uma solução para você que foi a portaria remota. Quando a gente assumiu o condomínio, ele estava passando por conflitos de gestão na parte financeira. Então, onde a gente optou em trazer para os moradores a opção de uma portaria remota. Então, onde a gente conheceu o pessoal da Atende, a gente fez várias cotações na época e trouxe a proposta para os moradores. No começo, muitos moradores ficaram com medo. Alguns diziam que não ia dar certo, e que eu ia... Sem ninguém na portaria? Ia me incomodar um monte. Exatamente. E muito pelo contrário. Foi ótimo. Hoje o pessoal já está acostumado, o pessoal já sabe como funciona. A gente consegue ter o acesso de quem entra e quem sai de um bloco, né? A questão é do locker, o nosso zelador tem esse acesso, então a gente consegue monitorar se o morador realmente pegou. Temos câmeras na guarita, não pegou a encomenda dele. É isso que nós temos que conversar com você agora. Porque a ideia é mostrar para o nosso público aqui a solução dos armários conectados. Vocês perceberam que a receita destinada para a portaria era de 20 mil reais, caiu para 8 mil reais essa receita. Então você imagina aí como é que isso reduz realmente o valor das despesas do condomínio, né? Por consequência, a taxa de condomínio diminuiu consideravelmente também. Então essa é uma das soluções. Agora a gente vai levar você para conhecer na prática isso tudo que a Joyce falou. Vamos ver? Pessoal, o Matheus, ele é o zelador aqui do condomínio e o Matheus quem recepciona essas correspondências aqui. Então nós vamos ver como é que é esse trabalho na prática quando chega uma encomenda na recepção. Tocou direto no aplicativo da portaria, né? Então nós temos alguém lá na portaria com uma encomenda, é isso? Isso. Alô? Boa tarde, zelador. Isso. Encomenda? Eu já tô indo aí receber, tá bom? Tocou na portaria, quando toca na portaria já cai direto no celular do zelador e aí o zelador tem que ir lá para pegar essa correspondência. Vamos acompanhar lá. Boa tarde. Tudo bem? Fechou? Certinho. Obrigado, tá? E aí, você pegando essa encomenda, qual é o próximo passo no aplicativo? Eu abro o aplicativo. Abre o aplicativo. Né? Vou na guia de correspondências. Correspondências. Aí clico para fazer o protocolo do armário, né? Então eu seleciono o armário, que no caso aqui é só um, mas tem lugares que tem mais armários espalhados. Sim. Aí escolho o tamanho do compartimento, no caso um pequeno, já abriu automaticamente o armário. Abre uma das portas, então a porta é segundo o tamanho que você determina no aplicativo e da correspondência. Eu vou, guardo, eu no caso seleciono a pessoa que recebeu a encomenda, né? Marcos, aí eu coloco a identificação, envelope, retirar no armário. Salvo e faço o fechamento. Aí tá pronto. Seu trabalho acaba aqui. E aí o proprietário, o morador, ele recebeu... Ele já recebe a notificação por e-mail. No aplicativo dele? Por e-mail e no aplicativo. Exatamente. Daí recebendo, se ele estiver aqui... Ele já consegue fazer a retirada. retirada. Já consegue retirar. Se ele estiver fora trabalhando, quando ele chegar, ele faz isso. Exatamente. Então vocês viram que chegou a encomenda, o zelador foi até a portaria, pegou o envelope do entregador, foi até o armário, depositou ali e acionou então a unidade que é a recebedora da correspondência. Agora nós vamos com essa unidade recebedora lá no armário para fazer a retirada, ver como é que isso funciona também na prática. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então o morador, ele é notificado no aplicativo, então ele pode vir retirar a encomenda em qualquer horário, porque ela fica disponível 24 horas. Então no aplicativo ele vai na função correspondência e o mesmo compartimento que foi armazenado pelo zelador vai ser aberto para que o morador retire a encomenda.
Lembrando que vai chegar uma notificação para o morador quando ele recebe a encomenda e vai ficar armazenado que ele também retirou, gerando um protocolo. Então, gente, vocês viram que é muito prático esse armário que fica conectado. A necessidade, sim, sempre de alguém, de um funcionário aqui, mas é mais uma opção. Cada condomínio certamente vai trabalhar conforme a sua estrutura, conforme o seu orçamento também, e o que for melhor, a tecnologia realmente está aí para atender no que for preciso nesse sentido também. Antes de contratar serviços, no caso a gente está falando sobre armários inteligentes, o que é que o síndico precisa fazer? Precisa de aprovação em assembleia? Como é que é isso? O primeiro passo é levar a apreciação da assembleia, porque são novidades e geralmente as nossas convenções hoje não prevêem esse tipo de novidade. Então nós precisamos deliberar em assembleia, abrir a oportunidade dos condôminos conversarem sobre suas necessidades e se de fato aquela é uma opção que eles desejam para o condomínio. Então, eles precisam definir se é a alternativa que eles querem naquele momento, para aquele condomínio. Doutora, então, em relação ao quórum, a gente já falou que precisa levar para a Assembleia, não tem jeito. Mas e o quórum para se discutir esse assunto na Assembleia? Então, havendo necessidade de alguma intervenção na área comum ou na fachada, precisaremos levar o advogado do condomínio específico para que ele defina se há necessidade de unanimidade ou não. Se não houver nenhuma intervenção nessa fachada, pode ser maioria simples na própria Assembleia. E você, curte carros antigos? No Museu do Automóvel em Balneário você vai se divertir conhecendo a história de grandes modelos do automobilismo. Eu fui lá conferir e eu vou mostrar agora para você. E no Classic Car, aqui em Balneário, gente, a gente vai bater um papo aqui com o Matheus, que é o guia especialista em carros antigos. E a gente vai conhecer quantos modelos de carro? Aqui temos 33. 33 modelos de carro. Vamos conhecer os carros mais antigos que você imagina. Vem comigo nessa viagem do tempo. Primeiros carros a ter sensores de estacionamento. Esse daqui é um Packard LeBaron de 1937. Essas anteninhas que a gente vai ter aqui no paralama, eles servem como detector de calçada. Então o motorista, através da vibração disso raspando na calçada, ele escutava e sabia que estava no limite, não podia mais dar ré, senão ralava a banda branca do pneu, né? E aqui um outro carro inovador foi o Packard também 120. Esse foi revolucionário em questões de economia de combustível. Eles instalaram um mecanismo chamado EconoDrive, que reduziu o consumo de combustível no carro. Também foi o primeiro modelo a ter ar-condicionado. Aqui ao lado, o carro mais raro do nosso acervo, o Rolls-Royce Wraith de 1939. Ele foi fabricado apenas 492 unidades. Por conta de ser do ano de 39, quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, eles tiveram que interromper a produção dele para dar início à fabricação de turbinas de avião para o exército britânico na Segunda Guerra. Aqui a gente chega ao final do nosso corredor da década de 20 a 40 e inicia aqui a década de 50 a 60, né? Passando com um Corvette de 1959. O modelo ele se tornou bastante icônico nos Estados Unidos, é um Corvette de primeira geração. Esse daqui, o desenho dele, o jogo de cores, foi inspiração para a animação infantil do filme dos Carros de 2006. O Relâmpago McQueen, ele veste as cores desse modelo quando ele vai para aquela cidadezinha do interior, né? Primeiro modelo automático da Ford, né? O Ford Victoria, popularmente chamado de Ford Vic. Ele teve essa inovação, ganhando inclusive do concorrente Chevrolet Bel Air na década de 50 em questão das vendas, né? John Kennedy desfilava num carro desse, um Lincoln Continental, quando foi assassinado num atentado, né?
tem um conversível, um Bel Air de 1957. Esse foi um dos carros mais icônicos produzidos pela Chevrolet. Ele já é automático também e o design dele novamente inspirado na questão da corrida aeroespacial, né? Corrida armamentista. Então na frente dele, aqui no para-choque, ele vai ter o design remetendo nas turbinas dos aviões, no capô os adornos de mísseis, além do rabo de peixe sendo inspirado, na verdade, na cauda dos aviões da época. Esse daqui então, o visitante pode estar entrando também, guardando uma recordação de dentro. Aqui o design dos carros era tão detalhado que eles escondiam até a parte do tanque de gasolina, né? Então, chegar no posto de gasolina e pedir para o frentista completar, vai deixar ele louco, porque ele nunca vai encontrar o tanque aqui atrás. Não ia achar nunca esse tanque. Encontrem o tanque e levem o carro. Aqui seguindo, a gente tem um dos mais cobiçados por quem visita o museu, que é um Mustang Fastback de 1966. Motor V8 de 289 cavalos. Aqui ao lado a gente vai ter o carro mais novo aqui do museu, uma Ferrari GTS Targa de 1982. Pessoal, estou chegando também no aquário. É uma atração turística fantástica de Balneário Camboriú, onde você vai poder ver inúmeras espécies de peixes, de aves. Olha, é muito legal, vale a pena. Fique de olho aí que eu vou mostrar agora para você. E não deixe de se inscrever em nosso canal do YouTube, ativar o sininho para receber os novos vídeos em primeira mão e curtir as nossas redes sociais.